Uma coisa interessante que a gente vê o pessoal perguntando bastante relacionada ao taping pós-operatório é se associa ele à mentoneira, por exemplo, nos casos de lipo de papada. E aí, o que você acha? Eu sou a professora Paula Cassanelli, fisioterapeuta dermatofuncional. Vim aqui falar um pouquinho sobre isso com você. Então, você que trabalha nessa área, que tem dúvida se eu aplicando o taping nessa região de papada, o meu paciente ele vai estar dispensado daquelas faixas, né, compressivas? Não, ele não está dispensado. O taping ele não faz uma substituição das faixas compressivas. Ele apenas é um recurso que a gente associa à sua utilização. Então, a mentoneira, nesses casos de lipo de papada, a gente nunca recomenda que não utilize. A gente normalmente pede que o paciente faça o uso de acordo com a recomendação do seu cirurgião. Então, tem cirurgião que pede para usar direto por cerca de 3 dias, né? Por cerca de uma semana. Tem alguns que passam a usar direto por um período e depois pedem para só dormir e durante o dia já deixa ficar sem. Então, varia muito de acordo com cada cirurgião. A gente sempre tem que lembrar: o paciente que vem para o pós-operatório, ele está sob responsabilidade do seu cirurgião. Então, a gente precisa estar sempre em contato, sempre conversando com esse profissional, para que a gente tenha condutas que vão de acordo sempre com os benefícios que a gente pode oferecer para esse paciente, né? Então, a gente respeita essa recomendação do cirurgião quanto ao uso de mentoneira. E a maioria deles pede para usar por 30 dias para dormir, e nos primeiros dias, né, até a primeira semana normalmente, eles pedem para usar direto durante o dia também. E aí o taping não vai atrapalhar em nenhum momento a utilização dessa mentoneira. Tem cirurgiões, inclusive, que já autorizam colocar, os próprios cirurgiões às vezes colocam o taping logo após a cirurgia, ainda dentro do centro cirúrgico, né? E o paciente coloca a mentoneira depois e vai para casa. Ele pode ficar por cerca aí de 7 dias, depende muito de caso a caso, né? A gente sempre vai observando para ver se não tem reações nessa pele, nem nada, mas em geral o paciente fica por cerca de 7 dias. E o pós-operatório, muitos cirurgiões já têm liberado mais cedo, então cerca de 24 horas, 48 horas depois. E aí a gente pode fazer do mesmo jeito: o paciente tira a mentoneira, a gente mantém o taping, se ele tiver tudo de acordo, direitinho, não tiver nenhum prejuízo da pele ao redor, nenhuma irritabilidade, a gente deixa o paciente com esse taping que foi aplicado, faz as nossas técnicas do pós-operatório, pode ser drenagem linfática manual, né, liberação tecidual, pode ser associação de fotobiomodulação, né, o LED, o laser de baixa potência, pode associar, depende muito do que o paciente apresenta, você pode associar ozônio, existem várias outras possibilidades aí que a gente pode agregar nesse período, sempre lembrando que a gente vai agregar mais coisas se o paciente precisa disso. Então tomem cuidado para não ir por modinha, eu quero colocar um monte de coisa. Se o paciente está bem, não está tendo nenhum prejuízo, às vezes só a mão com o taping e a fotobiomodulação já está o suficiente. Então lembrem-se de personalizar o atendimento de vocês. Quando a gente faz isso, os benefícios para esse paciente são muito maiores, né? E aí a gente fez então essa associação, faz essas aplicações, depois de cerca de 5, 7 dias o paciente tira esse taping, né? Pode ser em casa, orientado, né, por nós ou pelo cirurgião, pode ser no nosso consultório, e aí a gente faz a remoção, verifica se essa pele tá ok, né, se ela tá direitinho, se ela não está irritada, se não tá desidratada, e aí a gente pode fazer uma nova aplicação. Eu gosto de pedir para tirar em casa um dia antes, para que a gente tenha um tempo aí maior de recuperação dessa pele e verificar se não tem sinais, né, de irritabilidade, e aí então fazer uma nova aplicação. Cada profissional trabalha de uma forma, então a gente procura tentar ajustar da melhor maneira possível de acordo com as características de cada paciente. Mas sim, a gente pode e deve associar o uso do taping junto com a mentoneira, né? Então, a mentoneira ela só vai ser dispensada depois que o seu cirurgião falar que não precisa mais. Isso acontece em torno aí de 30 dias.